E uma pergunta que vem bastante à tona é, afinal, animais têm direitos? E se não têm, animais merecem direitos? E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e hoje dando espaço, dando prosseguimento àquela proposta junto com o Instagram do Ciência Brasileira de dar espaço para divulgação científica de ciências humanas, a gente tem o Alisson Augusto, filósofo, que ele vai falar um pouco para nós sobre direito dos animais, né, Furiosa? Direito dos animais, fale alguma coisa. Então, Alisson, vai daí, grande abraço. Fala, Renan, muito obrigado aí pela ótima oportunidade de explicar um pouquinho mais dessas ideias aí sobre veganismo, ética animal e, acima de tudo, explicar um pouco da minha pesquisa de mestrado aqui na PUC do Rio Grande do Sul. A gente sabe, né, que esse papo aí de veganismo tá muito em moda atualmente, mas as pessoas em geral elas não entendem direito do que a gente está falando quando a gente de fato fala sobre veganismo, sobre considerações morais, considerações éticas em relação aos animais que não são humanos. E pensando nisso e respeitando aqui o interesse dos mais afinalzinhos que na aba de comunidades no canal do Renan aí trouxeram várias questões muito pertinentes e interessantes, então eu vou dar mais ou menos um panorama geral sobre a minha pesquisa e no final do vídeo aí eu vou responder um pouco dessas questões aí que são questões cabeludas até. Mas antes de tudo, pessoal, eu sou o Alisson Augusto, eu tenho um canal aqui no YouTube, se vocês procurarem Alisson Augusto, aí no YouTube vocês vão achar meu canal facilmente. Eu estou voltado atualmente a falar de filosofia e ética animal. Sou licenciado, ou seja, eu tenho autorização para dar aula de filosofia e também agora eu estou entrando no último semestre do mestrado, onde eu estou escrevendo sobre ética animal, as considerações que nós deveríamos ter para os animais não humanos e por aí vai. Mas quando a gente faz um projeto de mestrado, a gente tem que ter uma pergunta norteadora, né, um objetivo geral. Isso, pessoal, é porque a academia não é bagunça. Então a pergunta geral que eu trouxe para a minha pesquisa foi essa: quais são as perspectivas éticas relevantes para adentrar o campo da ética animal de forma ampla e bem informada? Eu basicamente estou preocupado em me situar no estado da arte da consideração moral sobre os animais. Qual é essa discussão que está aí atualmente? Por que tanta gente, algumas defendem veganismo, outras defendem apenas um tipo de vegetarianismo, outras acham que tudo isso é baboseira, enfim, por que as pessoas discordam tanto? É aí que eu vou precisar analisar a história do pensamento e ver mais ou menos quais são as influências que estão ali por trás das crenças das pessoas, que muitas vezes são crenças culturais, não é mesmo? Enfim, basicamente eu vou ver argumentos contrários e favoráveis à consideração moral dos animais. E quando eu falo em consideração moral dos animais, eu estou falando basicamente em entender que aquele animal específico, ele é moralmente relevante, ou seja, eu não posso simplesmente ignorar a existência dele ou fazer qualquer coisa contra ele como se tivesse tudo bem. E o foco da minha pesquisa é bastante pedagógico, na verdade, porque eu estou preocupado em popularizar essas diferentes ideias para fazer com que o público, as pessoas comuns, pessoas que não estudam ética animal, possam utilizar essas ideias para fundamentar tanto as suas crenças morais, a sua mudança de comportamento e mesmo utilizar essas ideias para fundamentação de políticas públicas. E eu falo isso porque muita gente às vezes tem a ideia de que a filosofia é inútil, não serve para nada. Só que isso também é um erro, e se vocês forem a fundo em discussões sobre direito, sobre política, sobre ciências em geral, ontem mesmo a gente estava discutindo sobre filosofia da biologia, será que espécies existem mesmo? Enfim, no final do dia tu vai ter que recorrer a muito pano de fundo filosófico para descobrir qual é a verdade em jogo aí. Mas alguém pode se perguntar, tá, Alisson, qual é a relevância da tua pesquisa, ver essas ideias de diferentes filósofos aí sobre animais e bababá, qual é a relevância? Bom, tem pelo menos 3 níveis de relevância porque eu ando pesquisando. E eu até escrevi aqui para ficar claro para vocês. A primeira é a relevância factual, que é o fato de que não é a crueldade e o sadismo, né? O sadismo é quando o cara gosta de causar dor, né? Não é a crueldade e o sadismo os grandes inimigos dos animais, tá? Mas é o seu uso normal por parte dos humanos. Nós, no dia a dia, exploramos animais de forma totalmente normal e não é como se a gente fosse monstros. O grande problema está justamente na normalidade da exploração. E quando a gente pensa em ética, o fato é que refletir moralmente sobre o certo e errado acerca daquilo que é relevante pra gente, que é importante, que está no nosso cotidiano, isso é relevante, é importante, nós devemos fazer isso quando nós estamos no campo da ética. O outro nível de relevância é uma relevância mais intelectual,
Isso é porque acadêmicos, ativistas e pessoas leigas das mais variadas, às vezes elas não têm muito suporte para entender o que está em jogo. Minha ideia é dar um suporte teórico de fácil acesso e que esteja relativamente ordenado, para que as pessoas possam dar o tratamento intelectualmente devido à questão dos animais, entendendo então que isso realmente não é bagunça, isso não é modinha de ativista. Se tu é realmente uma pessoa com curiosidades intelectuais, tu vai levar o tópico a sério, porque tem muita discussão de pano de fundo filosófico, científico e que está em tantos outros níveis atualmente também. E por fim, tem uma relevância prática nesse estudo, que é diluir a diferença entre teoria e prática no nível moral. Isso porque as pessoas falam: isso é só uma teoria, né? Tem que ver a vida prática, tem que ver as questões do cotidiano, isso aí é muita teorização, intelectualismo. O fato é que na filosofia moral, né, uma boa fundamentação ética, ela vai clamar por consistência frente à vida. Ou seja, o aparato teórico-moral ele vai exigir consequente aplicação. O ponto de todo esse meu trabalho é o fato de que a crescente preocupação das pessoas quanto à exploração dos animais, o fato de as pessoas estarem cada vez mais sensibilizadas a esse tópico, isso tudo exige respostas num nível moral, de justificação moral. Por que nós fazemos o que fazemos? E por que a gente não muda? E uma pergunta que vem bastante à tona é, afinal, animais têm direitos? E se não têm, animais merecem direitos? Se esses direitos forem consolidados, como é que eles vão influenciar o modo de vida dos seres humanos? Bom, o fato é que nós humanos temos uma alta capacidade de raciocínio e de empatia. Nós realmente entendemos, né, que existem situações que são extremamente problemáticas e que às vezes, se a gente for levá-las a sério, a gente vai perder alguns privilégios, como está aí na boca do povo falar hoje em dia. O fato é que para a gente atingir juízos a favor do bem-estar dos animais, a gente precisa expandir o nosso círculo de consideração moral. A gente começa pensando em nós mesmos, de repente a gente pensa na nossa família, de repente a gente pensa na nossa comunidade, de repente a gente pensa na nação e por aí vai, de repente a gente está preocupado com todos os humanos do mundo. Até que de repente esse círculo de consideração moral ele aumenta tanto que as outras espécies começam a ser consideradas, elas começam a ter algum tipo de valor, sei lá, primatas, cães e gatos, cavalos, mulas, enfim, todas as outras espécies, grandes mamíferos, até os pequenos mamíferos, daqui a pouco a gente se preocupa com répteis, e um dia a gente está se preocupando até com insetos. E existem diferentes formas de realmente se preocupar com os animais. A primeira delas é num nível individual, que é justamente a mudança de hábito. Porque se tu já entende que realmente tu, enquanto indivíduo, pode fazer algo para minimizar a dor, sofrimento, a morte, a exploração desses animais, tu tem a faca e o queijo na mão. Ou seja, tu pode simplesmente deixar o queijo para lá. E aí tu não vai estar pagando para que vacas estejam sendo exploradas num regime que talvez seja o mais cruel de exploração de animais que se tem conhecimento na face da Terra. E se vocês duvidam disso, podem me procurar lá no meu canal no YouTube que eu explico melhor, vocês talvez se arrependam. E a gente também pode influenciar a mudança no nível político e institucional, como por exemplo formalizando e aplicando leis. Quando eu vou lá e estudo a história do pensamento moral sobre os animais, eu estou apenas preocupado em mostrar o quão difícil é esse processo de mudança. Diferentes filósofos vão se debater, se rebater, um argumentar contra o outro, enfim. O fato é que se a gente, moralmente, com os melhores instrumentos racionais e mesmo empáticos, a gente realmente conseguiu chegar a conclusões que demandam uma mudança no nosso comportamento, o que está faltando para a gente mudar? Bom, pessoal, eu estou muito preocupado atualmente com o sucesso prático dessas ideias, ou seja, fazer essas ideias valerem a pena. Mas mesmo para todas essas ideias existem muitas dúvidas e é por isso que eu vou agora pegar algumas dúvidas, alguns comentários dos mais afinalzinhos aqui do canal do Renan e dar uma respondida breve, valeu? O Saint Pepper pediu para falar sobre veganismo. Eu vou esclarecer isso brevemente aqui. Basicamente, na ética animal, veganismo é apenas uma posição que as pessoas podem ou não adotar. Em geral, é vista como a posição mais consistente quando tu traz os argumentos favoráveis à consideração moral dos animais. Ou seja, ser vegano, se tu já tem os bons argumentos morais para reconhecer direitos ou respeito aos animais, ser vegano é basicamente uma consequência prática de levar esses argumentos a sério. Mas o que é veganismo, afinal?
Eu vou ler aqui a definição da Vegan Society, que é a sociedade vegana mais antiga do mundo, só para esclarecer, e daí a gente pula para a próxima questão. Veganismo é uma forma de viver que busca excluir, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra os animais para a comida, roupas e qualquer outro propósito. Ou seja, tu é vegano quando tu faz o que está ao teu alcance para evitar a exploração de animais. Sinceramente, não tem nada além disso. Se alguém vier dizer que veganismo é algo além disso, provavelmente podem ter certeza a pessoa não sabe o que está falando. O Lucas Silva perguntou por que é legal matar um rato, mas não um cachorro, né? Seria questão de transmissão de doenças? Enfim, aqui no Brasil, geralmente se vê ratos como pragas urbanas, que podem transmitir doenças, seriam então vetores de doença. Só que esse não é um bom argumento para ficar matando rato por aí, porque todo ser vivo praticamente ele é um vetor de doenças. Especialmente agora nessa sociedade cheia de pandemia aí, você, todo mundo à nossa volta é um vetor de doenças. Nem por isso nós temos autorização moral para ficar matando as pessoas só porque elas podem nos transmitir alguma doença, não é mesmo? Aliás, se a gente quer realmente reduzir a ponto de acabar com vetores de doenças para a própria humanidade, a gente precisa repensar o papel da agropecuária, da indústria de exploração dos animais. Então, ligado que esse coronavírus aí vindo de mercados molhados lá de Wuhan, da China, podem ter certeza que isso tem a ver justamente com a exploração dos animais. Todo mundo já sabe disso. Recentemente, na China também, mesmo na Alemanha, na América, na Europa como um todo, nós temos essa grande, constante preocupação aí com gripe suína, com gripe aviária. Aqui no Brasil mesmo parece que já existe uma nova gripe suína com potencial pandêmico. E é tudo uma questão de tempo, pessoal. É tudo questão de tempo. Matar ratos ou cachorros, se é legal ou não, isso culturalmente é apenas viés de seleção. Para a cultura local, uma coisa ou outra é mais conveniente. Já que a gente está falando da China aqui, dos países asiáticos em geral, eles são mais consistentes porque eles não veem grande diferença entre ratos e cachorros. Se tiver que comer, come os dois. Se tiver que matar também, mata os dois. Então acaba que esse é muito mais um problema cultural de viés de seleção. E a consistência de argumentos vai nos levar a apenas duas posições possíveis aqui. Ou tu discrimina tanto o cão quanto o rato, ou tu não discrimina nenhum dos dois. Porque sim, cachorro também é vetor de doenças. Significa que a gente pode matar eles por aí à vontade? O Caio Bentes perguntou se eu acredito que um dia vai haver na Constituição direito animal. Na verdade, na própria Constituição da República Federativa Brasileira de 88, nós já temos alguma proteção legal constitucional para os animais, que é a vedação da crueldade contra animais. É só procurar aí o artigo 225 da Constituição Federal, lá no inciso 7 do parágrafo 1º, e vocês vão entender do que eu estou falando. Também existem constituições estaduais, se eu não me engano a Constituição da Paraíba, que está preocupada já em desenhar os direitos dos animais de forma muito mais qualificada do que a Constituição. O ponto é que esse trabalho já está sendo feito pelo pessoal do direito animal, até do pessoal do direito ambiental, e é uma questão de tempo até o Brasil ter direitos animais cada vez mais consolidados nos diferentes estados. O Lucas Schneider pediu para mim explicar essa ética de forma lógica desde o princípio e deduzindo as implicações disso. Na verdade, eu já fiz isso lá no vídeo sobre os 4 princípios éticos fundamentais do Peter Singer, que é um grande filósofo da libertação animal, e que consiste basicamente em reconhecer que a dor é ruim, ou seja, a dor é intrinsecamente ruim, não tem como a dor ser boa em si mesma, ela é ruim por si mesma. O segundo princípio é que dor não é algo exclusivo dos seres humanos, outros animais também sentem dor. Isso a gente sabe que cientificamente é apenas um fato. Agora, o terceiro princípio é que espécie não é moralmente relevante, não é o fato de tu pertencer ou não a uma espécie que vai dizer se tu é alguém que deve ou não ser considerado. E tu usar esse argumento, o pessoal chama de especismo. Pesquisem aí. E o quarto princípio é que nós somos responsáveis por aquilo que a gente poderia ter feito. Ou seja, se a gente pode simplesmente se tornar vegano, mas a gente não se torna vegano, nós somos responsáveis pelas consequências de não nos tornarmos veganos. Claro, eu poderia deduzir todas as implicações disso para além do respeito aos animais, mas a gente está com o tempo limitado aqui. Bom, pessoal, são muitas e muitas questões que os Mas Afinalzinhos trouxeram, eu tive que cortar várias. As que eu não respondi nesse vídeo eu vou postar lá no meu canal, tá bom? E vocês vão saber a minha resposta. Então vejam o meu canal para saber mais sobre essas questões dos animais. Espero que vocês possam conhecer meu trabalho, me acompanhar, se inscrever lá. Especialmente curtam esse vídeo aqui, tanto para ajudar o Renan, o trabalho maravilhoso dele de divulgação científica, geográfica, divulgação de ciências humanas, quanto também me ajudar a trazer essa problemática para o mundo de hoje, tá bom? Certamente vou adorar bater mais papo com vocês lá no meu canal e em outras plataformas, como vocês bem entenderem. Eu fico muito feliz com essa parceria entre o Renan e o Instagram lá da Ciência Brasileira.
Espero que outras pessoas especialistas em diferentes assuntos possam aparecer aqui também. Então, muito obrigado aí, Renan. Então, forte abraço, pessoal. A gente se vê lá no meu canal de preferência. Abraço. Então, gurizada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dá um like, vai lá, se inscreve no canal do Alisson, prestigia também. Vamos fortalecer as ciências humanas. Escreve aqui embaixo dúvidas que vocês tiveram pro Alisson e pra eu ver, tá? Então, se tu tem também um trabalho, entre em contato comigo, quem sabe a gente não dá um jeito de divulgar ele. Era isso, beijo no cérebro de todo mundo e tchau!